Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao TeiaCast, o seu podcast produzido pelo Espaço de Inovação do Centro Universitário Unifacig. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente vai começar nos apresentando, né, Betinho? É isso aí. Então, para quem não conhece a gente, eu sou a professora Natália e eu trabalho aqui no Espaço de Inovação Unifacig, junto com o professor Humberto. Eu sou o professor Humberto, como a Nath disse, e eu também trabalho aqui no Espaço de Inovação do Centro Universitário Unifacig. E a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês, né, Nath? O que é que a gente vai falar nesse podcast, Betinho? Pois é, eu acho que a gente já pode começar quebrando um pouco esse gelo, que a Natália falou professora Natália, professor Humberto, e a gente não vai durar muito tempo com esses nomes, né? Não vai. Então, Betinho e Nath, porque a gente já é íntimo. Então, aqui nesse espaço, a gente vai discutir muito com vocês sobre o futuro das profissões, o futuro do mercado de trabalho, né, Betinho? Habilidades específicas que o mercado precisa. A gente vai trazer convidados para conversar com os nossos alunos, com os nossos professores. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai receber pessoas muito especiais, vamos falar de temas atuais, tanto para quem está estudando, para quem já se formou, para quem é professor, né? É um espaço de a gente conversar sobre os mais diversos assuntos, né, Nath? Cada episódio é uma caixinha de surpresa para vocês, então não percam nenhum. Ah, e outra coisa, vocês podem colocar aqui nos comentários algum tema que vocês querem que a gente discuta aqui nesse podcast, e o tema mais curtido, a gente vai criar um episódio sobre ele. É isso aí, porque aqui é um espaço para vocês poderem participar também com a gente. É isso aí. Então, para começar, hoje a gente vai falar um pouco de futuro, não é isso? O futuro é algo que a gente quer falar hoje e a gente não vai falar de forma arbitrária, né, Nath? Nós vamos falar de futuro, mas nós não somos videntes, não temos bola de cristal. A gente vai falar de futuro, mas baseado em evidências científicas. Então, como que vai ser o futuro do trabalho e também o futuro das universidades? Tá tudo ligado, né, Nath? Quando a gente fala do futuro das profissões, a gente tem, por consequência, de falar sobre o futuro das universidades, onde as profissões de certa forma, são formadas, né, no nosso mercado. Então, a gente vai falar de algumas tendências aqui, né? Então, tá bom o som aí, produção? A primeira tendência que a gente vai falar é o desenvolvimento de soft skills. O que é, afinal, uma soft skills? Isso a gente ouve toda hora, né? Soft skills, vamos desenvolver soft skills. O mais importante agora são as soft skills. O que são as soft skills, Nath? São as competências, habilidades comportamentais, né? Que vão além da formação técnica, né? Do saber fazer, mas também a parte atitudinal, os valores. É importante a gente formar essa questão. A gente sabe que é muito importante a gente ter o conteúdo, né? A gente saber as coisas. Mas mais do que isso, habilidades como comunicação eficaz, tanto oral quanto escritas, são cada vez mais importantes. Tem um estudo que saiu há pouco tempo nos Estados Unidos que mostra que profissionais que têm grandes habilidades de comunicação oral e escrita ganham mais, né? Então você tem um salário maior se você for um bom comunicador, né? De forma eficiente, tanto oral quanto escrita. Nossa, que interessante. Não sabia desse dado ainda. Pois é. Vamos nos comunicar, gente. Foi um estudo bem grande, assim, feito com várias profissões, e eles viram que os profissionais que têm essa habilidade mais desenvolvida, eles têm um salário percentualmente maior do que aqueles que não sabem se comunicar, né? Então é um dado bem importante para a gente ficar ligado aí nessa habilidade. Além da comunicação, Nath, e outras soft skills que a gente tem colocado em evidência, você pode trazer pra gente? Sim, claro. Tem outras como pensamento criativo. Então, pessoas que são criativas e sabem resolver problemas de uma forma criativa e diferente têm ganhado mais espaço no mercado. Então, ser criativo e resolver problemas de forma criativa é cada vez mais importante. Ter empatia. O que é ter empatia, afinal de contas, né, Betinho? Muito se fala sobre empatia, né, Nath? A gente vê muitas vezes até um discurso até romantizado desse termo, né? Mas a empatia é o desenvolvimento da inteligência interpessoal, né? Que é compreender o outro.
Porque houve um tempo que a gente valorizou muito a expressão de si, né? E ainda é muito valorizado que a gente se expresse, né, os nossos valores. Mas hoje em dia a gente também tem muito esse viés da compreensão do outro. Então o eixo expressão-compreensão tá bem em evidência quando a gente fala de empatia. É muito importante a gente ter essa habilidade de se colocar no lugar do outro, entender as dificuldades para que a gente possa trabalhar como um grupo, né? Que, aliás, é uma das outras habilidades que eu ia falar, que é a colaboração, o trabalho em equipe. Com certeza. Colaboração tá em alta. Então, em todas as profissões, gente, não há uma profissão hoje onde a gente não precise trabalhar de forma colaborativa, né? Então, o trabalho em equipe, a colaboração são habilidades que crescem cada vez mais, são cada vez mais necessárias, né, em qualquer profissão. E nas profissões a gente não tem como escolher quais são nossos grupos de trabalho. Alunos queridos, não podemos escolher com quem a gente vai trabalhar. Por exemplo, estou aqui trabalhando com o Betinho. Eu quis trabalhar com ele? Não quis. Com certeza, eu quis muito. Mas estou aqui gravando um podcast com ele. É por aí. Porque o espaço da colaboração é ao mesmo tempo um espaço para empatia. Exatamente. Né? Você precisa praticar as duas soft skills ao mesmo tempo, se for pensar, né? É isso aí. Vamos falar da última, né, que também é importante, que é a liderança. Então, a gente sabe que ser um líder capaz de inspirar sua equipe é também uma habilidade muito importante hoje, né? Então, a gente falou aqui da comunicação, da criatividade, da resolução de problemas, da empatia e da liderança, né? Agora tem um problema pra você, que é o seguinte. Não quero problema. A maioria das pessoas pode não ter todas essas habilidades. E aí como que fica? Ela vai ficar pra trás no mercado de trabalho? Tem como desenvolver isso? Isso é uma coisa que a gente desenvolve, a gente aprende? A boa notícia é que essas habilidades são habilidades que a gente pode aprender, né? Então, Glória! Coisa boa! Diversos estudos já mostram que a gente aprende... Como é que a gente aprende liderança, por exemplo? Tendo a oportunidade de ser líder. Né? Por exemplo, quando os professores colocam os alunos em um grupo e a gente tem a oportunidade ali de ser líder de um grupo, é o momento da gente desenvolver essa habilidade. Não é pro líder ficar à toa? Achei que o líder é aquele que fica à toa no grupo. Que manda os outros fazer as coisas, né? Achei que era esse, menina. Na verdade, a função do líder é a mais importante de todas, né? O líder, na verdade, é o que tem mais trabalho. Porque além de inspirar os seus liderados, né, a realizar o trabalho de forma efetiva, ele tem que organizar, planejar e garantir que o trabalho vai acontecer da melhor forma possível, né? Então, o trabalho da liderança é um trabalho difícil, mas importante. Nath, eu acho importante a gente trazer também essa discussão para dentro da formação dos profissionais, né? Porque por muito tempo a gente tinha um mercado que contratava pelas habilidades técnicas. Então a gente tinha uma formação técnica. Ao final da formação era preciso saber fazer uma lista de coisas. Como o mercado vem trazendo essas tendências para o futuro, em que são necessárias as soft skills, as formações também precisam se preparar para isso. E será que a gente está se preparando para poder desenvolver isso nos alunos? Olha, as outras universidades eu não sei, mas o Unifacig a gente tem realmente trabalhado forte aí essa questão do desenvolvimento de competências. Temos várias surpresas que vão acontecer aí com os nossos alunos ingressantes e os alunos que já estão conosco já há mais tempo. Vamos trazer alguns coordenadores aqui para falar de algumas loucuras que eles estão planejando. Alunos também, né? E alunos também, para contar como foram as experiências. Mas os currículos estão sendo transformados, projetos estão sendo inseridos. Então a gente está pensando cada vez mais no desenvolvimento dessas competências dentro dos nossos currículos, né? Então é uma coisa que a gente já está antenado há um tempo e os projetos cada vez mais vão fazer parte da formação dos nossos alunos. Que maravilha, então. Nós já estamos aí no caminho certo para esse renovo, né? Tanto do que é pedido do mercado, quanto da emergência das novas profissões, que é uma segunda tendência, né? Tem coisa nova aparecendo aí, né, de profissão. Tem profissões que tendem a desaparecer, né, gente? Será que é a minha? Esse assunto ficou pesado. Enquanto tem outras que tendem a crescer. Na verdade, assim,
tem um dado que mostra que até 2025, 85 milhões de empregos serão perdidos para as máquinas, né? Então, serão substituídos pelo crescimento da inteligência artificial, da robótica. Então, 85 milhões de empregos serão perdidos. Junto com esse crescimento das máquinas, a gente tem a valorização daquilo que só os seres humanos podem fazer. Por isso o link com as competências, né? Por isso as competências socioemocionais são cada vez mais importantes, né? Então, coisas que as máquinas não podem fazer, que são exclusivas dos humanos, são o que estarão em alta. Pois é, Nath, mas você falou que 85 milhões dos empregos podem desaparecer. E quais vão surgir, então? Porque como vai fazer esse emprego? Tem uma contrapartida aí, tá, gente? Esse mesmo estudo mostra que 97 milhões de novos empregos vão surgir. Então vão surgir novas profissões que ainda não existem, profissões que a gente ainda não sabe quais serão, mas que farão parte dessa integração, né, humanos e máquinas, né? Então todas as profissões que utilizam dessas competências que são exclusivamente humanas, elas vão crescer com certeza nos próximos anos. A gente vê que as profissões que vão surgindo, elas estão ligadas com as soft skills, né? São as profissões em que se trabalha a criação, né, de novos produtos, são as profissões que estão ligadas à tecnologia, como você disse, né? E aí eu acho que num próximo episódio a gente pode trazer mais detalhadamente quais profissões já estão previstas para estar em alta nos próximos 5 anos. E a gente fala das que vão cair também, né? Jesus. Gente, não vamos falar dessas. Não, a gente conta. Mas o importante é que, como as coisas estão mudando muito rápido, uma habilidade que é aquela que a gente chama de lifelong learning, né? Aquela habilidade de se aprender o tempo inteiro, ela vai ser cada vez mais importante também. Então, o profissional do futuro, ele tem que entender que ele vai ter que aprender coisas novas o tempo inteiro, se reinventar o tempo inteiro, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. Então, os bons profissionais, aqueles que vão se destacar, são aqueles que têm a habilidade de continuar aprendendo a vida inteira. E o legal desse negócio de continuar aprendendo é que nem sempre tem alguém para ensinar. Né? Então, desenvolver essa habilidade de aprender a aprender né, é alguma coisa que a gente precisa valorizar mesmo. Então, porque por muito tempo, a paixão pelo aprender, a gente esteve sempre dependente dos professores. Sempre que eu queria aprender alguma coisa, alguém tinha que me ensinar. Hoje a gente tem muita ferramenta para aprender sobre as coisas, só que a gente às vezes não consegue achar um mecanismo de aprendizagem, né? Como que eu posso identificar, por exemplo, qual é o meu estilo de aprendizagem? Isso pode ser tema de um outro podcast. Pois é. Como identificar meu estilo de aprendizagem? Qual é a melhor forma de aprender? Pra mim, cada pessoa tem. Porque cada pessoa vai ter um jeito diferente. Não adianta eu querer copiar o jeito do outro. Pode ser que funcione, pode ser que funcione, pode ser que seja um fiasco. E eu acho que eu não tenho essa habilidade do lifelong learning, quando na verdade eu tô usando um caminho inadequado pra mim, pro meu estilo. Então, fica aí pra vocês conferirem nos próximos episódios aí. Vamos fazer assim, quem quiser que esse tema seja incluído aí nos nossos próximos episódios, coloca aí no comentário, né? Coloca no comentário, isso mesmo. Então a gente vê um movimento, né, em termos das tendências das novas profissões, mostrando que os trabalhos, principalmente aqueles executados com propósito, né, aqueles que geram um impacto, uma transformação, eles serão profissões que serão mais valorizadas no futuro. Né? Porque se o mercado não se preocupa com a transformação também social ali do seu entorno, né? Ele realmente vai ficando à margem. Hoje em dia a gente procura muito isso, né? Contribuir com a comunidade que está em volta, tanto quando a gente fala da universidade, quanto que a gente fala do trabalho. Terão novas formas de trabalho, né? Online, totalmente online, híbridas. Tem outra discussão, né, que fala, durante o tempo de pandemia, muitos trabalhos se tornaram completamente remotos, né? Sim. E aí, algumas empresas mostram que isso não foi muito bom para os funcionários, né? Que eles perderam muito do compartilhamento com a sua equipe, aquela felicidade que a gente tem de trabalhar junto, de planejar junto, de realizar projetos. Então,
isso diminuiu o índice de felicidade de alguns funcionários. Então, muitas E você não empresas... sabe o que isso gerou. Ixi, Quando você traz esse dado, algumas empresas de desenvolvimento já estão desenvolvendo até aplicativos e softwares para ajudar a equipe que trabalha em home office a estar integrada. Exatamente. E metodologias para isso. Porque cada vez que surge um problema, alguém tem que surgir com alguma solução. A gente acabou de falar lá em cima, uma solução criativa. Então... E a gente acabou de falar da necessidade da colaboração, do trabalho em equipe, né? Então, como realizar isso de forma remota? Será que tem jeito? Então, novos aplicativos estão surgindo e muitas empresas apostando também no trabalho híbrido, né? Então, parte online, parte na empresa. Então, quando você tem que fazer um trabalho de gente, equipe... híbrido é parte online, parte presencial. Híbrido não é essas coisas que estão acontecendo aí, tá? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais do que é híbrido. Mas não é essa coisa de ficar transmitindo a aula para quem tá em casa ou revezando aluno. Isso não é híbrido. Híbrido é uma conjugação entre presencial e online, mas são as mesmas pessoas participando dos dois processos, tá? Vamos chegar lá, vamos chegar também nessa discussão, né, Betinho? O mais importante é saber o que te move. O que te move como profissional? O que te move como aluno? O que te move como professor? Né? Então, essa pergunta é que vai fazer a gente chegar lá, né? Chegar em um trabalho onde a gente goste de estar sempre aprendendo sobre ele, onde a gente goste de trabalhar com as pessoas que estão junto com a gente, onde a gente goste de desenvolver projetos que transformem o lugar onde a gente está inserido, nossa comunidade. Então, o que te move, né? Essa é a pergunta que a gente queria, talvez encerrar o nosso podcast com ela, né, Betinho? Com certeza. E eu deixo como dica, né, que as pessoas pensem na carreira profissional pensando realmente nisso. Como elas vão transformar o mundo por meio da profissão delas. E não somente, né, em questões financeiras ou em que curso que eu vou fazer. Né? O curso é o meio para que você alcance a sua profissão. Né? É isso aí. Então, a gente se vê no próximo TeiaCast. Tchauzinho. Tchau, gente. Até mais.